Pessoal, o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre manejo de Spodoptera, né? Passando um pouquinho pelo histórico, né, da Spodoptera em milho e falando do manejo, né, posicionamento de inseticida e tecnologia BT, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês a praga, né? A gente tem uma lagarta aqui, né? Tá, ó. E essa lagarta já está lá no quarto instar, né? Está quase na fase adulta. Esse é o momento que ela mais provoca dano, tá? Então, pessoal, de forma geral, hoje, 2020, a gente quase não fala, né, de problema de Spodoptera. Final da década de 90, começo dos anos 2000, eu me recordo, né, que Spodoptera era a principal dor de cabeça em milho, tá? Na época, a gente nem falava de percevejo, por exemplo, tá? E aí, por que isso? Porque é uma praga de difícil controle, né? Como o nome já fala, lagarta do cartucho, ela fica dentro do cartucho da planta, tá? E eu não consigo ter contato do inseticida com ela, tá? Então ela é um produto, geralmente o controle se dá por inseticidas de contato e ingestão, produtos que são sistêmicos, né? Inseticidas sistêmicos do grupo dos neonicotinoides lá, né? Citar aqui alguns nomes comerciais: Galil, Engeopleno, Connect. Eles translocam pelo floema, mas eles têm baixa efetividade para lepidóptero, tá? Porque o aparelho bucal da lagarta é mastigador. Então é uma praga de difícil controle porque ela fica escondida no pseudocombo da planta e o inseticida não consegue ter controle. Estratégias como o aumento do volume de cauda, né? Aplicar lá 250 litros de cauda por hectare, usar desalojante de lagarta, né? O próprio enxofre, que aumenta a mobilidade da lagarta, pode até ajudar um pouco nesse controle químico, tá? Mas na época, né, início dos anos 2000, os produtores faziam 3, 4 posicionamentos de inseticida. Nós já tínhamos resistência, né, dos piretroides aí para manejo de Spodoptera. E aí, em 2009, entrou a primeira tecnologia BT no Brasil, né, na época, chamada Yieldguard, tá? E aí, se eu pedir para vocês, bom, 2009 veio o Yieldguard, depois 2012, 2013 veio uma outra tecnologia, né, tecnologia Herculex, com mais uma proteína BT. E de lá para cá, né, de 2009 a 2020, basicamente o que se fez para manejar Spodoptera, né? Único e simplesmente a adoção de tecnologias BT, tá? A tecnologia Herculex perdeu eficiência, né? Se criou a resistência da Spodoptera, a tecnologia Herculex muito rápido, né? Isso demorou 3, 4 anos e evoluiu para uma resistência. No Brasil, como a tecnologia BT entrou uns 10 anos após a tecnologia ter iniciado nos Estados Unidos, se criou uma falsa ideia, né, de que iriam surgir novas tecnologias. Porque entrou Yieldguard em 2009, 2012 Herculex, então o produtor ele ficou confiante, né, que novas tecnologias iam surgir e na verdade elas tiveram um lapso de time maior nos Estados Unidos e depois entraram no Brasil. Bom, depois, 2012 e 2013, aí pelo ano de 2016, 2017 entrou a última tecnologia BT, né, que foi a tecnologia Leptra, tá? O Power Core também mudou para um Power Core Ultra, mas basicamente, pessoal, o que mudou nesses materiais foi a inclusão da proteína VIP, né, nesses materiais Leptra e Power Core Ultra, tá? Esse material a gente pode ver algum dano de Spodoptera, tá? Mas esse dano, ó, uma planta como essa, a gente vê, né, que já tem, a lagarta precisa se alimentar um pouco da planta, né, para ingerir a proteína, né, e gerar os cristais tóxicos a nível de trato digestivo da lagarta. Então, esse é o material VT Pro 3, tá? Que também ainda tá apresentando uma eficiência boa, da mesma forma que o Leptra e o Power Core Ultra. O problema qual é, gente? É que a pressão de seleção imposta sobre da tecnologia BT sobre a Spodoptera é muito forte. Então, o nosso maior medo
é que da mesma forma como aconteceu para as outras tecnologias, né, como o PowerCore, como o Herculex, que perderam eficiência muito rápido, é que essas tecnologias, essas proteínas BT, num prazo aí de 4 ou 5 anos, também percam eficiência. Tá? Então essa é a maior preocupação, associada ao fato de que não há uma previsão, né, da pesquisa de lançar no mercado aí nos próximos anos uma nova proteína BT com eficiência. Tá? Então, esse vídeo é mais ou menos também no sentido de alertar para que o produtor comece a adotar algumas estratégias, né, auxiliares ao manejo de Spodoptera associado à tecnologia BT. Tá? Então aquelas estratégias de dessecação antecipada da aveia para semeadura do milho, eventualmente um posicionamento do inseticida na dessecação, se a pressão for grande, e a adoção de inseticidas para manejo, pode aumentar a vida útil da tecnologia BT. Tá? Eu vou postar aqui essa imagem, vocês podem ver, nós temos aqui algumas opções de inseticidas. Tá? Bom, o BT, o Bacillus, existem inseticidas à base de Bacillus, né? Dipel, por exemplo, é uma molécula barata disponível no mercado com efetividade. Então, em relação à seletividade, vocês podem observar, a gente tem o Baculovírus Spodoptera, que é eficiente, a gente tem Dipel, tá? A gente vai o verde, aí o azul, o amarelo e o vermelho. Tá? Então a gente tem diferentes princípios ativos. Tá? A gente pode ver inseticidas fisiológicos que atuam na equidise da praga, né? Como Certeiro, Nomolt, Met, são inseticidas com alta seletividade, porque eles permitem fazer o manejo associado com controle biológico, por exemplo. Se eu quiser inocular aqui nessa área um microminóptero, né, o tricograma, para fazer parasitismo de ovos, eu posso ao mesmo tempo usar um inseticida fisiológico, né, e ter o tricograma aqui fazendo parasitismo de ovos. Então a gente tem que começar a associar outras estratégias de manejo, né, como controle biológico, como Dipel, como baculovírus, como tricoderma, né? Perdão, tricograma. Tricoderma é um fungo para manejo de esclerotínia, esqueçam, tá? Então associar isso aí à tecnologia BT para aumentar a vida útil, tá? E usar produtos que são mais seletivos, tá? Qual é o desafio? Se eu mostrar, como eu mostrei para vocês uma lagarta com 23, 25 dias, esses produtos têm baixa eficiência para a lagarta adulta, tá? Então tem que fazer o controle quando a lagarta tem meio centímetro. 1 centímetro no máximo, que está lá no segundo instar, indo para o terceiro instar. A gente considerar a Spodoptera do ovo, a fase adulta, 35 dias de ciclo biológico, essa fase é tudo muito rápido, então se perder o timing é difícil ter controle. Tá? Então muitas vezes o produtor reclama, mas o baculovírus não funciona, o Dipel não funciona, o Nomolt não funciona, é porque perdeu o timing de aplicação. Então quando esse milho está lá com 2 folhas, 2 folhas, esse é o momento de fazer o monitoramento e fazer a intervenção com esse tipo de produto. Quando a lagarta está maior, já não vai mais ter eficiência de controle, e aí a gente tem que usar produtos menos seletivos. Tá? Você pode observar ali, né? A gente tem organofosforados, né? Tipo lanate, acefato, são produtos que não têm seletividade para tricograma, por exemplo. Tá? Que vai controlar tudo que eu tenho de... A gente fala inimigo natural, né? Na verdade a gente deveria falar amigo natural, porque tá controlando a praga, né? Então, pessoal, a gente tem que fazer esse posicionamento correto, tá? A ideia agora, num milho como esse aqui, já passou o time, não tem mais o que fazer. Aqui, na verdade, a gente não tem pressão de Spodoptera, porque a gente tem tecnologia VT Pro 3, tá? Mas quando a gente pensa agora na safrinha que está chegando aí, a gente tem que começar a associar a tecnologia BT com controle biológico, com uso de baculovírus, com uso de Dipel, com uso de produto fisiológico, né? Para aumentar a vida útil dessa tecnologia BT, tá? Eu vou fazer aqui vou especular, mas eu vou dizer para vocês que talvez em 2024, 2025,
esse milho aqui hoje com essa tecnologia não vai mais estar funcionando, porque eu tenho grande pressão de seleção imposta, eu não tenho área de refúgio, e aí a gente vai evoluir para caso de resistência e vai voltar a ter os problemas que a gente tinha no início, lá na década dos anos 2000, onde Spodoptera era o maior desafio para manejo de pragas em milho, tá bom? Então esse vídeo vai no sentido de alerta, tá? Para que a gente melhore o manejo de Spodoptera e tenha mais sucesso por uma agricultura mais sustentável e viável nos próximos anos. Se você gostou do vídeo, teve alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo e a gente segue conversando, tá bom? Obrigado, abraço a todos.